nas dimensões máximas, o que é que sai muitas vezes no exame? A altura, em geral, 4 metros. Isto sai muitas vezes mesmo. Ok? O comprimento geral de um veículo são 12 metros. Os autocarros podem ter mais, 3,5, 15 de 3 ou mais eixos, os articulados 18,75. E os autocarros da classe 1, serviço urbano, podem ter 4,20 metros de altura de 2 pisos. Nas mercadorias, veículo, trator e semi-reboque, 16,5. Se for automóvel e reboque, 18,75. O euromodular, 25,25 metros. Qual é este euromodular? Estamos a falar destes. Reparem, trator, semi-reboque e um reboque atrás, ou então o automóvel, um dispositivo dolly, onde assenta o semi-reboque, ou então ainda esta possibilidade, o trator, um semi-reboque, os eixos do semi-reboque vão mais atrás, onde pousa o outro semi-reboque. Ok? Há aqui várias possibilidades para estes conjuntos de veículos. Podem atingir 25 metros e 25. Ok? Está? Eu li qualquer coisa que querem mudar a legislação, também em Portugal, permitir aí até 32 metros. Ok? Há aí qualquer coisa que está para sair sobre isso. Pronto, depois, aqui uma exceção na largura, 2,60 na largura para os veículos de caixa frigorífica, condicionado, transporte condicionado a contentores, mas realmente o que sai mesmo, quase sempre, é a altura, 4 metros. Essa sai bastante. Está bem? O geral. Está bem? 4 metros. Está? Pronto. Isto está, aqui os reboques, isto é os pesos brutos, já vimos os pesos brutos, aqui para reboques também já vimos, aqui das máquinas, eu pus aqui das máquinas 60, mas já, isto nunca se realiza, está bem? Pronto. Entretanto, peso bruto por eixo. Ora bom, além de nós termos o peso bruto do veículo em si, ok? Depois há o peso bruto por eixo, ou seja, por exemplo, este veículo, 3 eixos, pode ter até 26 toneladas de peso bruto. Só que tem que estar distribuído de forma a não exceder o peso bruto no eixo da frente de 7 toneladas e meia, no eixo motor 12 toneladas, no eixo não motor 10 toneladas. Ok? Obriga-me aqui à distribuição de peso. E isto é que é complicado. Porquê? Porque vocês chegam a um cliente e deixam, por exemplo, 4 paletes num cliente. Não é? E, por norma, não vão reorganizar a carga. Ok? E o que é que acontece? Se calhar vai começar a ter mais peso no eixo da frente, por exemplo. Ok? Pronto, esse é que realmente é o problema. Mesmo às vezes vocês pedem lá ao indivíduo do empilhador, epá, façam um favor, metam-me ali 2 paletes à frente, e ele se calhar diz-vos assim, companheiro, o empilhador não é para trabalhar para si, eu tenho tanta coisa para fazer ali no armazém, tenho mais que fazer, não posso estar aqui a reorganizar as cargas dos caminhões todos. Ok? Pronto, e muitas vezes não fazem nada disso. Outra coisa, peso bruto rebocável. Alguém sabe o que é o peso bruto rebocável? Alguém tem noção disto? Vou buscar aqui um vídeo que pode ser que ajude. Nada. Vocês é que são meus amigos. Vocês não falam nada, não colaboram comigo. Bom, aqui um caso. Isto são uns edits foram da bicicleta e, entretanto, depois filmaram aqui uma situação. Para, há aqui um automóvel ligeiro e atrela uma daquelas relotes para ir passar férias. Como assim, um cantiguinho, a ver? Desgraçada, entanto, ele até vai limpar a câmara do fundo e ouçam agora. Olha, o carro foi abaixo. Ele a tentar pôr outra vez. Olha, lá vem ele abaixo. Ou seja, notoriamente, este veículo não tem capacidade para puxar aquele reboque. Nem para o puxar, nem para o segurar a nível de travões, porque ele foi de rastros com o reboque por lá abaixo. O que é o peso bruto rebocável?
é a capacidade máxima de carga rebocável dos veículos a motor e tratores. Ou seja, é a capacidade que um veículo tem de puxar. Não só no sentido de realmente o conseguir puxar, mas também no sentido de o segurar, por exemplo, a nível de travões. Percebem a ideia? Tudo isto tem que estar aqui, tem que estar em equilíbrio. Pronto. Volume útil. Como é que eu calculo o volume útil da caixa de carga de um veículo? Sim. Boa noite. Vocês estão aí? Foram embora? Deixaram-me sozinho? Altura, profundidade e comprimento? Ora, sim, senhora. É aquilo que muitas vezes nós chamamos cubicagem, certo? Neste exemplo desta imagem que aqui está, não é? Como é que eu calculo o volume útil de um veículo que tem uma caixa de carga de 3,40 metros de comprimento, 2,5 de largura e 80 centímetros de altura? Quanto é que eu posso transportar de areia sem exceder as dimensões da caixa de carga? Alguém que se deu o trabalho de pegar na calculadora ou não? Ninguém. Isto é que eu tenho aqui uns alunos dedicados. Nada, ninguém pegou na calculadora para fazer a conta. Há quem esteja a tentar fazer de cabeça. Não percebi. Não, ninguém tem uma calculadora aí à mão. Telemóvel, no computador, nada. Vou fazer a conta rápido. Bah, vou ter que ser eu a dizer. 6,80. Eu só queria ver se vocês não iam aqui no erro de fazer 3,40 vezes 2,5 vezes 80. Não, tem que ser vezes 0,8, porque aqui está, eu disse em centímetros de propósito, disse 80 centímetros de propósito. A ver se vocês não iam na asneira, está bem? Ok? É o volume útil, é também aquilo que muitas vezes a malta chama a cubicagem, está bem? Pronto. Ora bom, vamos agora à classificação comunitária de veículos. Só uma vez ouviram falar de alguma coisa disto? Nada? É assim. Normalmente nós distinguimos automóveis ligeiros e pesados, ligeiros até 9 lugares e até 3.500 kg de peso bruto, pesados mais 9 lugares ou mais 3.500 kg de peso bruto. Pronto, esta classificação comunitária é diferente e vem em muitos regulamentos, em muitos diplomas já vem esta classificação comunitária. Ok? Então, veículos de passageiros. M de Maria. Ao contrário daquilo que nós podemos eventualmente pensar, M é mercadorias, não, é passageiros. M1 são os ligeiros de passageiros, ou seja, veículos até 9 lugares. Ok? Simples. Ora, se o M1 é até 9 lugares, o M2 será com mais de 9 lugares. Já passam a ser pesados, certo? Mas com peso bruto até 5 toneladas. Peso bruto aqui, que é o peso da tara e o que ele pode transportar. O M3 agora torna-se fácil, certo? Serão veículos de passageiros com mais de 9 lugares e também com mais de 5 toneladas de peso bruto. Se perguntarem assim, quais são os veículos da categoria M que são obrigados a ter limitador de velocidade? M3. Só? M2 e M3. E o M2? Também o M2 também já são pesados. Certo? O M2 e o M3. Está bem? Nas mercadorias é a designação N de Nuno. Ok? N1. Veículos de mercadorias até 3.500 kg de peso bruto. Até 3 toneladas e meia. Ok? São os ligeiros de mercadorias. N2. Ora, se o N1
é até 3.500 kg, são ligeiros. O N2 já passam a ser pesados, mas até 12 toneladas de peso bruto. E o N3? É fácil descobrir o N3 ou não? Ajudem, vamos. Falem qualquer coisa, digam qualquer coisa. Boa noite. Está aí alguém? Foram todos embora? O N3 será veículo Acima de 12. Já é de veículo categorias mais 12 toneladas de peso bruto. 12. Quais são os que são obrigados a ter limitador de velocidade? Dos M2, M2 e M3. N2 e N2, N3. N3. Sim, são os pesados, sim senhor. Ok? Pronto. Agora, os reboques é a letra O. O1. Reboques até 750 kg de peso bruto. São aqueles que normalmente, quando atrelados a um veículo trator, não obriga a ter a categoria E. Ok? O2, com mais de 750 kg, até 3 toneladas e meia. O3, com mais de 3 toneladas e meia, até 10. O4, com mais de 10 toneladas. E aqui, reparem que é sempre peso bruto. Sempre peso bruto. Uma observação. Se me perguntarem assim, qual é a carta de condução necessária para conduzir um veículo da categoria N3 com reboque O4? N3 com reboque O4. C mais E. C mais E, sim senhor. N3 é C, porque tem mais de 12 toneladas, veículos de mercadorias, tem que ser a C. Como o reboque O4 tem mais de 750 kg, também tem que ter a E. A C mais E. Está bem? Pronto. Depois há aqui outra situação que nunca saiu no exame. Ok? E é quase aqui, pronto, eu falar nisso, porque pode aparecer numa legislação qualquer e vocês pelo menos já estão a par da situação, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a designação G, de Gil ou G de Gabriel, não sei conforme vocês costumam falar. Tem a ver com os veículos fora de estrada, ou seja, com veículos que têm 2 ou mais eixos motores. Por exemplo, um M1G. Seria M1 um ligeiro de passageiros, até 9 lugares, certo? Mas com 2 eixos motores, ou seja, 4 rodas motores. O G Tração. está da Milton. Da Milton está? É mais ou menos já está. Sim, tu. Pronto. O G é apenas quando nós queremos fazer referência que tem 2 ou mais eixos motores. É só isso. Por exemplo, 4x4. um M3G. Sim? Não percebi? 4x4, então. Tração 4x4. 4x4 neste caso. Sim. Porque, por exemplo, aqui já não é 4x4. Aqui já é 6x4. Ok. Não é? Ou seja, o N3G será um veículo de passageiros com mais de 9 lugares, também com mais de 5 toneladas, N3. O G, que tem 2 eixos motores. Está bem? Ok? Por exemplo, nesta classificação comunitária, como é que eu iria definir uma chamada pick-up? Ok? Seria um N1G. N1, que é um ligeiro de mercadorias, até 3 toneladas e meia, ok? Com 2 eixos motores. G, acrescentamos o G. Um caminhão com 2 eixos motores, por exemplo, N3G. Ok? Neste caso, também com mais de 12 toneladas, N3. Este, por acaso, até tem 2 eixos de tração e também tem 2 eixos de direção. Direcionais. Está bem? Correto? Está? Pronto. Classificação comunitária é isto. Se nós consultarmos a legislação, por exemplo, sobre as inspeções automóveis, é nesta classificação comunitária que está. Ok? Está bem?
têm que ter uma ideia disto e também sai no exame. Pronto. Agora aqui umas perguntinhas, sendo que algumas têm a ver com o peso bruto. Isto é daquelas coisas que vocês vão estudar 2 dias antes do exame, mas há aqui umas 5 ou 6 que vocês têm que saber já hoje e não dá para deixar para antes do exame. Ok? Vamos ali, vamos ao Marcos. Marcos, vamos a esta. Ok, vamos lá, pessoal. Ok, ok, ok. É por isso, sim, senhora. É a tara e a carga que o veículo pode transportar. Então, e a segunda é o quê? Tara. 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 E a terceira? Eu penso que Total. É o peso total. Então, reparem que as mesmas 4 respostas podem vir com perguntas diferentes. Está bem? Peso bruto é a primeira, a tara é a segunda e o peso total é a terceira. Está bem? Pronto. Outra, da Milton. Vamos a esta. Peso bruto máximo para conjunto veículo a motor e reboque de 4 eixos. Esta é daquelas que vocês vão decorar 2 dias antes do exame. Automóvel a reboque 4 eixos, 37. Se for trator e semi-reboque, é que seria 38. Ok? Aqui é automóvel e reboque. 37. Ok? Esta. Peso bruto máximo para veículos de 4 eixos. Ora, 2 eixos é 19 toneladas. 3, 26. 4 eixos é 32. 32. 32. Ok? Mais. Esta é para saber agora. André, esta não é para deixar para 2 dias antes do exame. Também é fácil. Ok. Vamos, quero ver dedos levantados, não me embora. É por aí. É, sim senhor, é 4 metros. Ok, muito bem, 4 metros. Ok? Sky, vamos a esta. Peso bruto máximo para veículo, trator e semi-reboque de 3 eixos. 3 eixos. Atenção, Gustavo, os 3 eixos refere-se ao conjunto todo. Trator e semi-reboque. É só 29. Ok? Os 3 eixos refere-se 2 do trator e mais um do semi-reboque. Está bem? Cuidado com este pormenor. Esta, peso bruto máximo para o veículo 3 eixos. 2 eixos 19, 4, 32, 3, 26. Ok? Pronto. Isto é para saber agora. Aline, vamos a esta. Esta não pode ser para os dias antes do exame. É fácil esta é fácil. Julianov não. Rodrigo não. Emanuel não. Na dúvida, vão eliminando. Da Milton não. Ora, M2. M2 é veículos passageiros. Ok? Vamos à primeira então. Automóvel de passageiros com lotação até 9 lugares. Não, até 9 é M1. M2 é com mais de 9. Ora, se é que é o mais de 9, também não pode ser a segunda, porque a segunda também diz até 9. Também não é a dos reboques, que os reboques é o O. Então é a última. Automóveis de passageiros com lotação superior a 9 lugares e peso bruto até 5 toneladas. Ok? Vamos eliminando. Na dúvida, vamos eliminando aqui. Está bem? David, esta também é importante.
Vitor, não? Então, qual é esta, pessoal? O peso bruto máximo dos veículos aumenta até um determinado limite em função do maior número de eixos desses veículos. Quanto mais eixos tem, mais aumenta o peso bruto. É verdade. Agora aqui a minha dúvida está entre a primeira e a terceira. Primeiro, então. Não pode ser a terceira, porquê? Porquê? O apenas às vezes é retorno, mas Pois, mas é isso, é mesmo apenas, é. É verdadeira apenas para veículos a motor? Não, porque nós vimos que os reboques também têm peso bruto máximo e os reboques não têm motor. Então a mais correta é a primeira. É verdadeira para todos os veículos pesados. É mais correta aqui. Está bem? Vocês hesitaram muito nesta, pessoal. Tá? Ok? aí a questão veículos pesados é que me está assim uma confusão, porque É mais correta. E entre Sim, estas sim. duas é a mais correta. Porque esta do apenas está errado. Ok? Ora, peso máximo autorizado para reboques 2 eixos. Ora, cá está. Reboques 2 eixos. Ora, um eixo 10, 3, 24, 2, 18. 18 toneladas. É sim, senhor. Ok? Esta é para saber agora. Emanuel, vamos a esta. M1. Esta é fácil. M1 são os veículos de passageiros com lotação até 9 lugares, incluindo condutor. É a primeira. Esta é fácil. Ok? Muito bem. Ora, articulado de 3 eixos. Ora, articulado de 3 eixos é 29. Ok? Ou é automóvel e reboque, ou trator e semi-reboque. É 29, 3 eixos. Ok? Esta é importante. Se eu gostar, vamos a esta. Não. Vou ver a malta a hesitar aqui. Ora bom, vamos lá. Esta não é difícil, mas eu acho que aí alguns de vocês estão a querer complicar isto. Mas não é difícil. Vamos lá à pergunta. Os veículos com peso bruto superior a 10 mil kg devem estar equipados com dispositivo limitador de velocidade. Ora, superior a 10 mil kg, só sei que é pesado. Mas não sei se é pesado de passageiros, se é pesado de mercadorias. Correto? Ok? Ora, o limitador nos pesados de mercadorias está limitado no máximo para... Vamos. 90. 90. E nos pesados passageiros? É Sim. isso. É 100. Então qual é a resposta correta? É a terceira. Só pode ser a C. Eu achei que era pesado de mercadoria. Não é? Não posso ir por aí porque o pesado de mercadorias é 90. Como não há cá nenhuma para o pesado de mercadorias, tem que ser pela de 100. Está bem? Ok? É esta, sim, senhora. Ora, esta já saiu uma lá para trás igual, não já? Altura máxima. Olha.
É 4 metros. É 4 metros. Pronto, e acho que está tudo. Está tudo. Está sim, senhor. Ora bom, agora eu vou falar-vos aqui de um manual que pode ter interesse. Ok, lá estão vocês a dizer, outro manual, pá, já não chega do manual, bolas. Pronto, é um manual que tem aqui interesse na vossa vida futura aí na atividade de motoristas. Ok? Tem a ver com o seguinte. É este. É o manual de acondicionamento de carga nos transportes rodoviários. Se vocês puserem na internet isto, vou-vos mostrar aqui. Acondicionamento de carga nos transportes rodoviários, o primeiro site que vos aparece é da Antran. E é o manual. Está aqui. Pronto. E podem ir ali à setinha, fazer o download e copiar. E ficar com isto. Isto é interessante porque é o manual oficial da Comissão Europeia das normas de orientações para as práticas europeias dos acondicionamentos de carga. Isto é muito interessante. Ok? É um manual que vocês no futuro podem consultar. Por exemplo, dar aqui um exemplo. Vocês nunca transportaram uma bobina e a uma determinada altura têm que fazer o transporte de uma bobina, por exemplo, ok? E têm que saber que os calços para as bobinas têm que ter um ângulo aproximado de 37 graus. Se não tiverem e vocês tiverem um acidente, a companhia seguradora põe-se de fora. Deu para perceber o exemplo? Ok? Por isso é que este manual é muito importante. Por exemplo, amarrações que vocês têm que saber, saem no exame de certeza. Estão aqui todas. Está aqui tudo explicadinho por aqui fora. Ok? Pronto. Este manual pode ter muito interesse no futuro, na vossa vida, como condutores pesados. Está bem? Há uma dúvida que vocês possam ter, podem consultar aqui. Não percebi. Qual é o site, o nome? Se puserem acondicionamento de cargas de transportes rodoviários, é logo o primeiro site, que é da Antran. A Antran é a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários. É a Associação das Empresas de Transporte de Mercadorias. Já agora, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Alguém que tente abrir aí a mensagem que eu pus. Veja lá se está. Alguém tentou? Eu já consegui abrir aqui. Já? Ok, pronto. Bom, esse manual tem interesse porque, não sei, a vossa vida no futuro, não é? Vocês vão fazer um transporte de nada mercadoria que nunca fizeram, pronto, podem consultar aí, não é? Tá bom, já. Ok, posso continuar? Está bem? Pronto, ora bom, agora aqui esta parte da matéria. Movimentos longitudinais e laterais. Ora bom, eu quando coloco uma carga num veículo, por muito pesada que seja, por exemplo, um bloco de granito, eu não posso partir do princípio, isto pesa 15 toneladas, isto não sai daqui. Sai, acreditem-se que sai. Ok? Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro para aqui, por exemplo, reparem, se não for devidamente acondicionado, pode acontecer estas coisas. Ok? Isto pesa 15 toneladas, não sai dali. Sai, acreditem que sai. Ok? Pronto. Por isso, é aqui muito importante ter noção disto. Pronto. Movimentos horizontais. São 4. Este resulta numa travagem, aqui numa aceleração, para a direita e para a esquerda ao curvar. Certo ou não? Está sujeito a forças horizontais. As forças verticais têm a ver com o próprio peso, com a própria gravidade. Por exemplo, quando este veículo passa numa lomba, não é? Ao passar numa lomba, está sujeito a uma força vertical. Correto ou não? Certo? Ok? Pronto. Estes movimentos aqui horizontais. Dar exemplos práticos que não é difícil isto. Vamos partir do princípio que este veículo tem a carga corretamente distribuída ao longo da caixa de carga. A uma velocidade constante, o peso vai estar distribuído
pelos dois eixos, certo? Partindo do princípio que a carga está corretamente distribuída. Numa aceleração, há uma transferência de peso para o eixo traseiro. Ok? Por outro lado, em travagem, há uma transferência de peso para o eixo dianteiro. Ok? Agora, em curva, e aqui devido à força centrífuga, que é a força que me atira para fora da curva, e aqui é muito importante a suspensão. Os pesados o que mais utiliza é a suspensão pneumática, certo? Ok? Em linha reta, e partindo do princípio que a carga está corretamente distribuída, o peso é repartido de igual forma pelas rodas do lado direito e pelas rodas do lado esquerdo. Ao efetuar uma curva para a esquerda, há uma transferência de peso para as rodas do lado direito. Ao efetuar uma curva para a direita, há uma transferência de peso para as rodas do lado esquerdo. Correto? Está? Acho que não é difícil de entendermos isto, de percebermos isto. Ok? E aqui, sem dúvida, a suspensão tem um papel fundamental. Pronto. Entretanto, centro de gravidade. Esta parte sai muito nos exames. Centro de gravidade. O centro de gravidade deve estar o mais baixo possível. Mas na situação de um veículo, o centro de gravidade é variável. Tem a ver com as travagens, com as acelerações, a mudanças de direção, ao curvar, não é? Pode ir para a frente, para trás, para cima, para baixo. Pronto. Vamos partir de um princípio que um objeto tenha massa toda uniforme, todo ele homogéneo, o centro de gravidade vai coincidir com o centro geométrico. Como é que eu carrego esta mercadoria num veículo na caixa de carga? É muito fácil. É meio. Que é para distribuir o peso pelo eixo da frente e pelo eixo da retaguarda. É relativamente simples. Agora, o problema é quando a mercadoria não tem o centro de gravidade exatamente lá no meio. Por exemplo, uma máquina deste género. Não é? O centro de gravidade não é exatamente aqui no meio. Vai ser mais para o lado em que essa máquina é mais pesada. Ok? Mais aqui uns casos. Por exemplo, se o objeto tem então um corpo homogéneo e o centro de gravidade exatamente lá no meio, é fácil. É meio da caixa de carga. Quer visto de lado, quer visto da retaguarda, é meio. Agora, exemplos de objetos em que o centro de gravidade não é exatamente lá no meio. Nós até podemos ter objetos em que o centro de gravidade é fora do objeto. Fora do objeto. Por exemplo, uma roda, uma jante. O centro de gravidade é lá no meio. E lá no meio não tem objeto. Por exemplo, a estrutura da cobertura de um armazém. Quando transportada, deitada num caminhão, o centro de gravidade é algures ali no meio, fora do objeto. Uma bobina. O centro de gravidade é lá dentro no meio. E lá dentro não tem objeto. Ok? No objeto, mas mais para um lado ou para o outro. Um outro exemplo aqui. Esta máquina também, por exemplo. Reparem, ok? Eu, condutor, estou a assistir à carga do veículo. Ok? Qual é a indicação que eu vou dar? Eu vou dar a indicação, não é? Por exemplo, se estiverem a pegar nesta máquina com o empilhador, eles não vão meter os garfos do empilhador aqui no meio, senão ela vai tombar, porque é mais pesada deste lado. Eles vão meter os garfos, estão a ver os garfos do empilhador que eu estou a falar? Não é? Há quem chame garfos, patolas, ok? Pronto. Vão com certeza meter os garfos mais para este aqui, mais para este lado. Então eu vou dar a indicação para colocarem esta máquina, não é? Com o centro dos garfos do empilhador no centro da caixa de carga. Que é para distribuir o peso pelo eixo da frente e pelo eixo da retaguarda. Ok? Está percebido? Está entendido? Está? Pronto. Situações que não são fáceis de resolver. Não é? Que vai acontecer na prática e vai ter mesmo que ser. Por exemplo, vamos supor, aqui neste caso, eu levo aqui um conjunto de várias mercadorias e o centro de gravidade é algures aqui. Eu chego a um primeiro cliente e tiro esta mercadoria da retaguarda e aqui de cima. Ora, se eu estou a tirar mercadoria de cima, significa que o centro de gravidade vai baixar.
Se eu tirar a mercadoria de trás, o centro de gravidade vai mais para a frente. Qualquer coisa neste género. Ora, vejam lá. Correto? Ok? Qual é que seria o correto? O correto seria eu redistribuir a carga, reorganizar a carga. Mas é como eu vos disse há bocado. Vocês, na prática, no dia-a-dia, depois não vão conseguir fazer isso. Está bem? Pronto. Mais situações do dia-a-dia. Eu saio da empresa de manhã com o carro totalmente carregado. E vou fazer distribuição, só tenho acesso pela retaguarda. Ok? O centro de gravidade vai se deslocar mais para a frente. Vai haver uma sobrecarga do eixo dianteiro. Sobrecarga do eixo traseiro. Por exemplo, no caso de recolha de lixo. Este veículo tem o centro de gravidade, algures aqui a meio da caixa de carga. No início da recolha de lixo, ele vai ter mais peso atrás. Ok? Então vai haver sobrecarga do eixo traseiro, porque o centro de gravidade desloca-se ainda mais para trás. Lateral. Por exemplo, descarga de botijas de gás ou caixas só pelo lado do passeio. Ok? Isto leva a que o centro de gravidade se desloque mais Antes para o de lado carregar em o que carro veículo, está carregado. verificar se a plataforma da carga, a carroceria. O que é que eu quero chamar a atenção com isto? Pelo menos na prática, vocês têm de ter cuidado com a condução destes veículos desta forma. Quando o centro de gravidade não é exatamente lá no meio e não é estável. Está bem? Dê-me exemplos de cargas instáveis, faz favor. Então, Carga líquida. líquidas, sim senhora. Mais. Não chego. Então, mais. O transporte de animais vivos? Ok? Nesse caso estamos a falar mais especificamente de que animais? Galinhas? Pombos? Não, do porco. Grande porte, grande porte. Isso, Grande animais de porte. grande porte, sim senhor. Cargas a granel. Por exemplo, vamos, por exemplo, Cerveja, grade de cerveja. não, grades de cerveja nem tanto. Os grades de cerveja não são assim instáveis. Não é por aí. Ok? Os exemplos mais fáceis de nós darmos são líquidos, animais de grande porte e, por exemplo, pendurados. Por exemplo, carcaças de animais penduradas. Ok? São os mais problemáticos. Ok? Pronto. Chamar a atenção do caso dos líquidos. No transporte de líquidos, sim. Ou também as águas, embalagem de águas também. Nas embalagens propriamente ditas, não. Elas vêm embaladas, não. Só quando é assim. Em cisternas é que é problemático. Nas embalagens, as garrafas, não é problemático. Ok? Pronto. Chamar a atenção aqui do seguinte. Nas cisternas, ok, de líquidos, tem muitas vezes, ou quase sempre, tem compartimentos, tem divisórias que evitam o baloiçar para a frente e para trás. Não este baloiçar lateral. Ok? Pronto. Um pormenor. Uma das coisas que vocês vão aprender, nomeadamente, vão aprender, se forem tirar essa formação, que é das mercadorias perigosas, do ADR, é que há determinadas mercadorias que nunca podem ser transportadas na capacidade máxima do veículo. Por exemplo, o gasóleo. O gasóleo nunca pode ser transportado no máximo da carga da cisterna, só até 80%, devido à expansão, ok? Pronto. O que significa que, a não ser quando o veículo está vazio, há sempre este risco de oscilar. Porque mesmo quando carregado, o máximo que ele pode ir carregado é 80%. Pronto. Então há sempre este risco de oscilar. Está bem? Pronto. Sobre isto, chamar a atenção destas duas imagens que eu vou falar aqui, que saem perguntas no exame. Vamos partir do princípio que este veículo está carregado, por exemplo, com 20 paletes de cimento. Ok? Se está carregado com 20 paletes de cimento, significa que
o centro de gravidade é relativamente baixo. A distância do centro de gravidade ao chão, ao solo, é menor, é curta, a distância é pequena. É mais estável a condução deste veículo. Vamos supor que eu agora transporto carcaças de animais penduradas. O que é que significa? Significa que o centro de gravidade vai estar mais alto, certo? Se o centro de gravidade está mais alto, significa que a distância do centro de gravidade ao chão é maior. Sendo esta distância maior, mais probabilidade há de capotamento, mais instável é a condução deste veículo. Correto? Está? Quando vos falarem do centro de gravidade, o facto de ser mais alto ou mais baixo, estão-se a referir a esta distância aqui. A distância ser maior ou a distância ser menor. Deu para entender? Deu para perceber? Ok? Isto sai no exame. Está bem, pessoal? Ok? Olhem, isto depois tinha aqui a ver só mais uma coisa para terminarmos isto, ou fazemos aqui um intervalozinho. Isto vai influenciar no aspecto do subvirante ou sobrevirante, recordem-se? Ok? E falar aqui só na força centrífuga e na força centrípeta. A centrípeta é que eu faço ao rodar o volante, que vai contrariar a força centrífuga, que é a força que me atira para fora nas curvas. Ok? Para poder continuar e fazer a curva. Por exemplo, como é que no motociclo eu faço força centrípeta para efetuar uma curva? Imagina a cena. Inclinamento. E quando inclino o corpo, a moto, é quando inclino tudo, não é? Quando nos inclinamos na curva, não é? Fazemos força centrípeta. O que acontece se eu for com alguém de moto cheio de medo atrás de mim, que eu faço uma curva para a direita, eu começo a se inclinar para a esquerda cheio de medo? Podemos ir para o chão, podemos ir para o tapete, podemos cair. Deixa-se em casa. Deixa-se em casa, vai a pé. É sim, senhor. Bom, vamos fazer um intervalozinho, pessoal. Ok? E já voltamos para acabarmos a matéria. Está bem? Eu pus aqui 10 minutinhos, fazemos até aos 30, está bem? Tá?